Como você reagiria se, ao buscar paz e solidão, encontrasse alguém capaz de virar seu mundo de cabeça para baixo? Clara, aos 20 anos, decidiu comemorar seu aniversário sozinha, em uma cabana isolada na floresta. Longe da agitação da cidade, tudo o que ela queria era silêncio e reflexão. Mas o destino tinha outros planos. Gabriel, um lenhador misterioso e sedutor, surge em sua vida como uma força bruta da natureza. Entre olhares intensos, toques inesperados e segredos revelados, Clara descobre que o isolamento pode ser o cenário perfeito para uma paixão avassaladora. Prepare-se para uma história que combina inocência e desejo, onde o fogo da atração será tão perigoso quanto irresistível. Você consegue resistir ao magnetismo desse lenhador? Clara ajustou a alça da mochila enquanto olhava para a pequena cabana à sua frente. Era exatamente como ela imaginava, simples, aconchegante, e cercada por árvores altas que dançavam ao ritmo do vento. Após meses de agitação na cidade, ela precisava desesperadamente de um tempo para si mesma. Escolher aquele lugar remoto por um aplicativo, uma cabana no coração da floresta, longe de tudo e de todos. Era sua forma de comemorar seus 20 anos, sozinha, em paz, com tempo para refletir sobre a vida que parecia estar sempre fora de controle. O cheiro da madeira fresca e o som de folhas secas sob seus pés a acolheram enquanto ela destrancava a porta. O interior era exatamente como as fotos mostravam: uma lareira ao centro, um sofá gasto, uma cozinha rústica e uma cama pequena, mas confortável. O lugar parecia ter saído de um conto de fadas, com uma simplicidade que contrastava fortemente com o caos urbano que ela deixará para trás. Clara passou a tarde organizando suas coisas, explorando cada canto da cabana e se aventurando ao redor. Sentia-se livre, mas também um pouco apreensiva com o silêncio absoluto. Era diferente, quase intimidante, mas algo que ela precisava enfrentar. Ela se sentou na varanda com uma xícara de chá quente, observando o céu começar a tingir-se de laranja. Pela primeira vez em meses, seu peito não parecia tão pesado. À medida que a noite caía, o ar ficou mais frio, e Clara decidiu acender a lareira. Apesar de seguir as instruções deixadas pelo proprietário, ela lutava para fazer o fogo pegar. A madeira parecia úmida, e as faíscas desapareciam antes de se tornarem chamas. Frustrada e com as mãos sujas de carvão, ela bufou, sentindo-se derrotada. O frio começava a invadir a cabana, e a escuridão lá fora tornava impossível buscar mais lenha. Foi então que ela ouviu o som de passos. Clara congelou, o coração disparando no peito. Quem estaria andando naquela parte isolada da floresta àquela hora? Antes que pudesse decidir se devia abrir a porta ou se esconder, houve uma batida firme. A hesitação tomou conta dela, mas a necessidade de ajuda falou mais alto. Com a respiração trêmula, ela abriu a porta. Na entrada estava um homem que parecia ter sido esculpido pela própria natureza. Alto, com ombros largos e uma presença quase opressora, ele a fitava com um olhar intenso. Seus cabelos castanhos escuros estavam um pouco despenteados, e sua barba bem aparada realçava o maxilar firme. Ele vestia uma camisa de flanela que deixava transparecer um físico robusto, e suas mãos seguravam um machado de aparência desgastada. Clara notou que ele parecia tão desconfortável quanto ela. A lareira não acendeu, se ele disse, com a voz rouca e direta. Não era uma pergunta. Clara hesitou, sem saber se deveria se sentir intimidada ou aliviada. Tentei, mas não consegui, respondeu ela, a voz saindo mais fraca do que pretendia. Ele entrou sem esperar convite, cruzando o pequeno espaço da cabana com passos firmes. Gabriel, como ele se apresentou de forma breve, parecia ser parte do ambiente, como se aquela floresta fosse sua casa. Ele pegou alguns pedaços de lenha, os rearranjou na lareira e, em poucos minutos, o fogo crepitava, espalhando um calor reconfortante pelo ambiente. Você não é daqui, é óbvio, disse ele, olhando-a de relance. Clara sentiu-se desconcertada com o tom rude, mas não conseguiu evitar notar a intensidade do olhar dele. Era como se ele pudesse enxergar algo dentro dela que ninguém mais via. Estou aqui só por alguns dias, respondeu ela, tentando parecer confiante. Achei que seria bom me desconectar. Gabriel soltou um som que parecia um meio sorriso, mas não disse mais nada.
Ele apenas se levantou, olhou em volta rapidamente, como para se certificar de que estava tudo em ordem, e começou a sair. Obrigada, e pelo fogo, disse Clara, esperando que ele parasse. Ele apenas assentiu, sem olhar para trás. Depois que ele se foi, Clara sentou-se no sofá, o calor da lareira finalmente trazendo conforto ao ambiente. Mas, mesmo com o fogo iluminando a cabana, ela sentia-se inquieta. Gabriel era diferente de qualquer pessoa que já conhecera. Bruto, direto e impossível de ignorar. E, pela primeira vez, ela se perguntou se sua decisão de vir sozinha para aquele lugar tinha sido tão sábia quanto imaginava. Na manhã seguinte, Clara decidiu explorar mais a floresta ao redor da cabana. Seguindo uma trilha que parecia promissora, ela se encantou com a beleza ao seu redor, o som dos pássaros, o cheiro fresco de terra molhada e a luz do sol filtrando-se pelas árvores. Sentiu-se em paz, até que ouviu o som ritmado de um machado cortando madeira. Seguindo o som, ela o encontrou. Gabriel estava sem camisa, seus músculos se contraindo a cada golpe preciso contra um tronco. Clara ficou paralisada, observando-o à distância. Ele parecia tão conectado ao ambiente que era como se fosse uma extensão da própria floresta. Quando ele finalmente parou e se virou, seus olhos se encontraram. Clara sentiu o rosto esquentar, mas não conseguiu desviar o olhar. Você sempre observa as pessoas assim? Perguntou ele, com um leve sorriso, mas o tom ainda era sério. Desculpe. Eu só estava, e ela gaguejou, incapaz de encontrar palavras. A floresta não é tão segura quanto parece, disse ele, ignorando sua tentativa de explicação. Cuidado onde pisa. Clara assentiu, sem saber o que dizer. Gabriel voltou ao trabalho, e ela percebeu que era hora de sair dali. Mas, mesmo enquanto se afastava, sentia que algo havia mudado dentro dela. Algo que não conseguia explicar. Ao retornar à cabana, Clara percebeu que sua mente estava cheia de pensamentos sobre aquele homem misterioso. Ele era diferente de tudo o que ela conhecia, rude, mais protetor ou distante, mas profundamente intrigante. Sem perceber, ela começou a ansiar pelos momentos em que poderia encontrá-lo novamente, mesmo que por acaso. E, naquela noite, ao deitar-se na cama pequena, a última coisa em sua mente foi o som do machado de Gabriel e o olhar que ele lançou na floresta. Clara despertou com a luz do sol invadindo a cabana. O cheiro da madeira queimada da noite anterior ainda impregnava o ar, e ela se espreguiçou preguiçosamente, sentindo um misto de ansiedade e curiosidade para o dia que começava. A floresta parecia chamá-la para mais um dia de descobertas, mas, no fundo, ela sabia que o que realmente ocupava sua mente era Gabriel. A intensidade de seu olhar e a força de sua presença não deixavam sua mente em paz. Ela se arrumou rapidamente, vestindo um moletom confortável e calçando botas apropriadas para caminhar na floresta. Antes de sair, preparou uma xícara de café, tentando organizar seus pensamentos. Gabriel parecia tão distante, tão alheio ao que acontecia ao seu redor, mas havia algo nele que a atraía. Ele parecia carregar segredos, uma história que ela queria entender. Clara decidiu explorar a trilha oposta a que tomara no dia anterior, tentando afastar os pensamentos sobre ele. O som dos pássaros e o cheiro fresco da floresta eram reconfortantes, mas a tranquilidade não durou muito. Em pouco tempo, ela ouviu um estalo alto, como se algo grande estivesse se movendo entre as árvores. O coração de Clara disparou, e ela congelou no lugar, incapaz de decidir se devia correr ou ficar parada. Não se mexa, disse uma voz familiar e firme. Clara virou-se lentamente e viu Gabriel surgir entre as árvores, segurando um arco nas mãos. Ele estava vestido com roupas simples e rústicas, mas que acentuavam sua figura forte e imponente. Seus olhos verdes estavam fixos em algo além dela. Tem um servo ali, se explicou ele, apontando com o queixo. Não quero assustá-lo. Clara virou-se e, pela primeira vez, viu o animal majestoso a poucos metros de distância. Ele parecia tão calmo, tão em paz, que Clara quase esqueceu do medo que sentirá segundos antes. Você caça? Perguntou ela, sua voz saindo mais alta do que pretendia. Gabriel olhou para ela e depois abaixou o arco, como se decidisse que não valia a pena. Às vezes. Mas não hoje.
Ele começou a caminhar na direção dela, e Clara sentiu o coração disparar novamente, mas dessa vez por um motivo completamente diferente. A proximidade dele parecia magnética, quase opressiva, mas de uma forma que ela não conseguia explicar. "O que você está fazendo aqui sozinha?" perguntou ele, cruzando os braços. "Eu queria um tempo para mim mesma." "Um lugar para pensar", respondeu Clara, tentando manter a voz firme. "E você? Por que mora aqui, tão longe de tudo?" Gabriel hesitou, como se não soubesse como responder. Seus olhos buscaram algo nas árvores ao redor antes de voltar para ela. "A cidade não é para mim. Aqui, pelo menos, tudo faz sentido." Clara queria perguntar mais, mas a expressão dele deixava claro que o assunto estava encerrado. Eles caminharam juntos de volta para a trilha principal, o silêncio entre eles cheio de uma tensão palpável. Gabriel a acompanhou até a cabana, certificando-se de que ela estava segura antes de partir sem dizer mais nada. Nos dias seguintes, Clara tentou se concentrar em si mesma, mas cada encontro casual com Gabriel parecia mexer ainda mais com ela. Ele era rude, sim, mas também protetor de uma forma que ela nunca experimentara antes. Cada gesto dele, por mais simples que fosse, parecia carregado de significado. Clara começou a passar mais tempo do lado de fora, explorando a floresta na esperança de esbarrar com ele. Foi em uma tarde particularmente ensolarada que ela o encontrou novamente. Gabriel estava empilhando lenha perto de uma clareira, e Clara, sem pensar, decidiu se aproximar. "Você sempre trabalha tanto assim?" perguntou ela, tentando soar casual. Gabriel parou o que estava fazendo e olhou para ela com uma sobrancelha arqueada. "E você sempre faz perguntas para estranhos?" rebateu ele, mas havia um leve sorriso em seus lábios. Clara cruzou os braços, tentando não parecer intimidada. "Talvez. Mas você não parece tão estranho assim." Gabriel riu, um som grave e rouco que fez o coração de Clara acelerar. Ele largou a lenha e caminhou até ela, parando a poucos passos de distância. "E o que você acha que sabe sobre mim?" perguntou ele, seu tom desafiador. Clara abriu a boca para responder, mas percebeu que não tinha ideia. Tudo o que sabia era que ele a fazia sentir coisas que ela nunca sentirá antes. Em vez de responder, ela desviou o olhar, envergonhada. "Foi o que eu pensei", disse Gabriel, mas seu tom era mais suave agora. Eles passaram o resto da tarde conversando, algo que Clara nunca imaginou que aconteceria. Gabriel contou histórias sobre a floresta, sobre como ele conhecia cada trilha, cada árvore. Ele até lhe mostrou como identificar diferentes tipos de plantas e pegadas de animais. Clara, por sua vez, contou sobre sua vida na cidade, sobre como sempre se sentiu deslocada, mesmo cercada de pessoas. A conexão entre eles era inegável, mas ambos pareciam lutar contra isso de maneiras diferentes. Gabriel mantinha uma distância emocional, enquanto Clara tentava encontrar brechas na armadura que ele parecia usar. Naquela noite, Clara não conseguiu dormir. Ela se pegou pensando em Gabriel, em como ele parecia tão confortável na solidão, enquanto ela mal conseguia passar alguns dias sozinha sem sentir-se perdida. Mas, mais do que isso, ela pensava no que estava começando a sentir por ele. Era algo novo, assustador e emocionante. Ao olhar pela janela, viu a luz da lua iluminando a floresta e decidiu sair para tomar um pouco de ar fresco. Caminhou até a clareira onde vira Gabriel mais cedo e sentou-se em um tronco, perdida em pensamentos. "Não é seguro estar aqui sozinha à noite", disse a voz dele, fazendo-a pular. Gabriel surgiu das sombras, seu rosto iluminado pela luz da lua. Ele parecia ainda mais imponente à noite, como se fizesse parte da própria floresta. "Eu precisava de ar", se explicou ela, tentando parecer calma. Gabriel se aproximou e sentou-se ao lado dela, seu olhar fixo nas estrelas acima. "Você é corajosa, eu dou isso a você", disse ele, sua voz baixa. "Mas também é ingênua." Clara olhou para ele, sentindo a intensidade de suas palavras. Havia algo em seu tom que a fez perceber que ele estava falando mais sobre si mesmo do que sobre ela. "Talvez. Mas eu não quero ser ingênua para sempre", respondeu ela, sua voz firme.
Gabriel virou-se para olhar para ela, seus olhos brilhando sob a luz da lua. Por um momento, parecia que ele ia dizer algo, mas então ele se levantou, oferecendo a mão para ajudá-la. Vamos. Eu te levo de volta. Enquanto caminhavam juntos de volta para a cabana, Clara sentiu que algo entre eles havia mudado. E, pela primeira vez, ela se perguntou se Gabriel sentia o mesmo que ela. O amanhecer trouxe consigo um céu tingido de laranja e dourado, enquanto Clara acordava ao som dos pássaros cantando. No entanto, sua mente não estava em paz. O encontro da noite anterior com Gabriel havia deixado uma marca profunda nela. Ele era um homem que, com poucas palavras, dizia tudo. O jeito como ele a observava, como sua presença preenchia os espaços ao redor, fazia com que Clara sentisse algo que nunca experimentara antes. Um calor desconhecido, uma mistura de curiosidade e desejo. Depois de tomar um café da manhã rápido, Clara decidiu que precisava ocupar sua mente com algo produtivo. Saiu para caminhar na floresta, deixando-se envolver pelos sons tranquilos e pelo aroma fresco da terra molhada. A trilha estava particularmente bonita naquela manhã, com os raios de sol penetrando pelas copas das árvores e criando padrões de luz no chão. Apesar da beleza ao seu redor, Clara sabia que sua atenção estava completamente tomada por pensamentos sobre Gabriel. Ao caminhar, Clara ouviu o som inconfundível de um machado cortando madeira. Ela não precisou de mais nada para saber quem estava ali. Seu coração disparou, mas, em vez de seguir em frente, ela hesitou, como se o simples som fosse suficiente para deixá-la ansiosa e excitada ao mesmo tempo. Respire fundo, disse a si mesma antes de seguir o som. Quando chegou à clareira, lá estava ele. Gabriel, com sua camisa jogada de lado, trabalhava em um tronco de madeira que parecia gigante. Seu corpo forte se movia com uma precisão quase hipnótica, os músculos se contraindo a cada golpe do machado. Clara parou no limite da clareira, incapaz de desviar o olhar. Ele era bruto, sim, mas havia uma beleza crua em cada um de seus movimentos, como se ele fosse parte da natureza que o cercava. Vai ficar aí me espionando de novo? Perguntou Gabriel, sem sequer olhar para ela, sua voz carregada de ironia. Clara corou, mas reuniu coragem para responder. Eu não estava espionando. Só passei por aqui e por acaso mentiu, sabendo que ele não acreditaria. Gabriel largou o machado e virou-se para ela, secando o suor da testa com as costas da mão. Seu olhar intenso encontrou o dela, e Clara sentiu-se pequena e exposta, mas de uma maneira que a deixava sem fôlego. Claro, por acaso, disse ele, com um leve sorriso no canto dos lábios. O que você quer, Clara? A forma como ele disse seu nome a fez estremecer. Era quase como se ele o transformasse em algo íntimo, um segredo compartilhado apenas entre eles. Nada. Eu só queria agradecer por me acompanhar de volta à cabana ontem à noite, respondeu ela, tentando parecer casual. Gabriel deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. Clara podia sentir o cheiro da madeira e do suor nele, um aroma que, de alguma forma, parecia tão natural e reconfortante quanto o próprio ambiente. Não precisa me agradecer. Mas você devia ser mais cuidadosa. A floresta pode ser traiçoeira, especialmente para alguém como você, disse ele, seus olhos fixos nos dela. Alguém como eu? O que isso quer dizer? Perguntou Clara, sentindo-se desafiada. Gabriel deu de ombros, o sorriso brincando em seus lábios. Ingênua. Curiosa demais para o próprio bem. Clara abriu a boca para protestar, mas fechou-a novamente, sem saber como responder. Ele estava certo, claro, mas isso não significava que ela queria admitir. Gabriel deu mais um passo à frente, e agora ele estava tão perto que Clara podia sentir o calor de sua pele. Cuidado, Clara. Curiosidade pode ser perigosa, disse ele, sua voz baixa e cheia de significado. Clara sentiu o coração acelerar. Havia algo em sua voz, em seu olhar, que a fazia sentir como se estivesse à beira de algo desconhecido e emocionante. Antes que ela pudesse dizer algo, Gabriel pegou o machado novamente e voltou ao trabalho, como se a conversa nunca tivesse acontecido.
Naquela tarde, Clara voltou para a cabana, mas seus pensamentos estavam completamente focados em Gabriel. Cada palavra que ele dissera, cada movimento que fizera, estava gravado em sua mente. Ela se perguntou como um homem como ele podia despertar tantas emoções nela. Ele era rude, direto, mas também protetor de uma maneira que a fazia se sentir segura e exposta ao mesmo tempo. Para distraí-la, Clara decidiu acender a lareira e preparar algo para comer. Enquanto o fogo crepitava e o cheiro de madeira queimando preenchia o ambiente, ela não conseguiu evitar imaginar Gabriel sentado ali, ao seu lado. O pensamento a fez corar, mas ela não podia negar a força de seus sentimentos. Mais tarde, enquanto o sol começava a se pôr, Clara ouviu uma batida na porta. Seu coração disparou, e ela sabia exatamente quem era antes mesmo de abrir. Gabriel estava ali, segurando um cesto de lenha, seu olhar intenso como sempre. Achei que você pudesse precisar disso, disse ele, entregando o cesto. Obrigada. Mas você não precisava se incomodar, respondeu Clara, tentando esconder a alegria que sentia ao vê-lo. Não foi incômodo, disse ele, entrando na cabana sem esperar convite. Gabriel colocou o cesto ao lado da lareira e olhou ao redor, como se inspecionasse o lugar. Clara sentiu-se nervosa, mas ao mesmo tempo fascinada pela forma como ele parecia preencher o espaço. Você está se saindo bem aqui, disse ele, finalmente, seu tom mais suave do que o habitual. Estou tentando. Mas confesso que a floresta ainda me assusta um pouco, admitiu ela. Gabriel olhou para ela, seus olhos verdes brilhando à luz da lareira. Não precisa ter medo. Desde que eu esteja por perto, nada vai te machucar. A intensidade de suas palavras fez Clara sentir um nó na garganta. Ele dizia aquilo com tanta certeza, tanta convicção, que ela quase acreditou. Por um momento, eles ficaram em silêncio, apenas se olhando, enquanto o som do fogo preenchia o espaço entre eles. Eu devia ir, disse Gabriel, quebrando o silêncio. Espere. Fique mais um pouco, disse Clara, sem pensar. Gabriel hesitou, mas acabou sentando-se em um dos sofás, o olhar ainda fixo nela. Eles conversaram por horas, suas palavras fluindo como se fossem velhos amigos. Clara contou a ele sobre sua vida na cidade, seus sonhos e medos, enquanto Gabriel falava sobre a floresta, sua vida solitária e a liberdade que ela lhe dava. Quando ele finalmente saiu, já era tarde da noite, e Clara sentiu-se mais conectada a ele do que nunca. Ao deitar-se, sua mente estava cheia de pensamentos sobre Gabriel. Havia algo nele que a atraía de uma maneira que ela nunca experimentara antes, algo que fazia seu coração disparar e seu corpo se aquecer. E, enquanto o sono finalmente a envolvia, Clara sabia que, de alguma forma, Gabriel havia se tornado mais do que apenas um lenhador misterioso. Ele era a centelha que estava acendendo algo dentro dela, algo que ela não podia ignorar. A noite era densa, e a floresta parecia envolta em um manto de silêncio, quebrado apenas pelo som do vento entre as árvores. Clara estava sentada perto da lareira da cabana, a luz do fogo projetando sombras dançantes nas paredes. Seus pensamentos estavam presos a Gabriel, como se ele fosse o próprio fogo que aquecia o ambiente e consumia sua mente. Desde o dia em que ele trouxera a lenha, Gabriel parecia estar mais presente. Não de maneira intrusiva, mas Clara o sentia ao seu redor, no cheiro da floresta, no calor das brasas, em cada estalo da madeira queimada. Ela sabia que algo estava mudando dentro dela, e isso a assustava e excitava ao mesmo tempo. O que era aquilo que sentia? Seria apenas curiosidade ou algo mais profundo, mais intenso? O estalo repentino de um galho do lado de fora trouxe Clara de volta à realidade. Ela se levantou, com o coração acelerado, e olhou pela janela. A escuridão da noite escondia tudo, exceto uma figura familiar que se aproximava da cabana. Era Gabriel. O coração de Clara bateu ainda mais forte, e ela correu para abrir a porta. Você anda ouvindo muitos barulhos da floresta, disse ele, com um sorriso brincando nos lábios. Não é nada que precise temer. Clara recuou para que ele entrasse, tentando controlar a agitação que sentia. Ele estava vestido de forma simples, com uma jaqueta de couro desgastada e jeans, mas sua presença era inconfundível. Ele trazia consigo um cesto com frutas silvestres e algo embrulhado em um pano.
Achei que você pudesse querer algo diferente para comer. A floresta tem mais a oferecer do que você imagina, se explicou ele, colocando o cesto sobre a mesa. Clara sorriu, um misto de gratidão e nervosismo. Obrigada. Você parece estar sempre me salvando de alguma forma. Gabriel arqueou uma sobrancelha, e um brilho de algo mais profundo passou por seus olhos. Talvez eu apenas goste de ter alguém para cuidar por aqui. A floresta pode ser solitária. O silêncio que se seguiu estava carregado de algo indescritível. Clara sentiu o peso do olhar de Gabriel, como se ele pudesse ver dentro dela, enxergar seus pensamentos mais íntimos. E, por um instante, ela desejou que ele pudesse. Enquanto eles se sentavam para dividir as frutas e conversar, Clara percebeu como era fácil estar na companhia de Gabriel, mesmo quando o silêncio se instalava entre eles. Ele tinha uma presença que preenchia o espaço de uma forma quase reconfortante, mas ao mesmo tempo desafiadora. Por que você escolheu viver aqui, tão longe de tudo? Perguntou Clara, mais para quebrar o silêncio do que por curiosidade. Gabriel hesitou, seu olhar se perdendo na chama da lareira antes de responder. Porque a cidade nunca foi para mim. Muito barulho, muita confusão e muitas decepções. Clara percebeu a amargura em sua voz e quis perguntar mais, mas algo nela a impediu. Talvez fosse o respeito por ele, ou talvez ela simplesmente não quisesse pressioná-lo. Em vez disso, ela sorriu suavemente. A floresta deve ser libertadora, então. Mas também solitária, não acha? Gabriel olhou para ela, e algo em sua expressão mudou. Ele parecia vulnerável, mas apenas por um momento. Às vezes. Mas você aprende a lidar com isso. E você? Por que veio para cá, sozinha? Clara mordeu o lábio, hesitando. Ela não sabia se queria se abrir com Gabriel, mas sentia que ele merecia a verdade. Queria um tempo para mim mesma. Minha vida na cidade é controlada. Sempre há expectativas, sempre alguém me dizendo o que devo fazer. Aqui, sinto que posso respirar. Gabriel assentiu, como se entendesse exatamente o que ela queria dizer. Acho que isso explica por que você parece tão diferente. Não é como as outras pessoas que vêm aqui. Clara corou, mas antes que pudesse responder, Gabriel se levantou e foi até a lareira, acrescentando mais lenha ao fogo. A visão dele, tão perto, tão imponente, fez com que o coração dela disparasse. Ela sentiu uma onda de coragem inesperada e se aproximou. Gabriel, começou ela, sua voz quase um sussurro. Ele se virou para olhá-la, e a intensidade em seus olhos a fez perder as palavras. Eles estavam tão próximos agora que Clara podia sentir o calor dele, o cheiro amadeirado que parecia ser parte de sua essência. Sim. Respondeu ele, sua voz rouca. Clara hesitou, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, o barulho de um trovão os fez sobressaltar. A chuva começou a cair com força, batendo contra as janelas e o telhado da cabana. Gabriel olhou para fora e suspirou. Parece que não vou conseguir voltar para casa hoje. Clara tentou esconder a excitação que sentia com aquela ideia, mas seu rosto provavelmente entregou seus pensamentos. Gabriel sorriu de lado, como se soubesse exatamente o que ela estava pensando. A noite continuou, e enquanto a chuva torrencial caía lá fora, Gabriel e Clara se acomodaram perto da lareira. Ele contou histórias sobre a floresta, sobre como havia aprendido a sobreviver ali sozinho. Clara ouvia atentamente, fascinada por cada palavra. Mas, mais do que suas histórias, era a maneira como ele falava que a encantava. Gabriel tinha uma voz que parecia envolver Clara, como um cobertor quente em uma noite fria. Quando a lenha começou a diminuir, Clara se levantou para pegar mais no cesto, mas tropeçou no tapete e quase caiu. Gabriel foi rápido, segurando-a antes que ela pudesse atingir o chão. Por um momento, eles ficaram assim, tão próximos que Clara podia ver cada detalhe dos olhos verdes dele, sentir a respiração quente contra seu rosto. Cuidado, Clara, disse ele, sua voz baixa e carregada de algo que ela não conseguia identificar. Ela tentou se afastar, mas os braços de Gabriel a seguraram firme por mais um instante. Ele parecia estar lutando consigo mesmo,
como se quisesse dizer algo, mas não tivesse coragem. Desculpe, disse ele, finalmente, soltando-a. Clara não respondeu. Seu coração estava disparado, e ela sabia que, de alguma forma, aquela noite havia mudado algo entre eles. Gabriel voltou para o sofá, mas o silêncio agora era diferente, carregado de uma tensão que Clara não conseguia ignorar. Quando a chuva finalmente cessou e Gabriel decidiu que era hora de ir, Clara sentiu uma pontada de decepção. Ela o acompanhou até a porta e ficou ali, observando enquanto ele desaparecia na escuridão da floresta. Ao fechar a porta, Clara encostou-se nela, respirando fundo. Seu corpo ainda estava quente do toque de Gabriel, e sua mente estava cheia de pensamentos sobre ele. Ela sabia que o que sentia era errado, perigoso até, mas também sabia que era inegável. E pela primeira vez desde que chegará à cabana, Clara se perguntou se havia algo mais no destino que a levará até ali. Algo que tivesse a ver não com a floresta, mas com o homem que parecia ser parte dela. O amanhecer trouxe uma leve neblina que pairava sobre a floresta, envolvendo tudo em um manto etéreo. Clara acordou mais cedo do que de costume, o som de pássaros ao longe servindo como um lembrete de onde estava. A noite anterior permanecia em sua mente, uma tapeçaria de momentos que ela não conseguia desvendar completamente. O toque de Gabriel ainda parecia estar em sua pele, como se fosse um lembrete persistente de algo que não podia ser ignorado. Ela decidiu que precisava de ar fresco. Vestindo um casaco leve e calçando botas, Clara saiu para a trilha que passava atrás da cabana. A floresta estava tranquila, exceto pelo som ocasional de um galho se quebrando ou do vento movendo as folhas. Caminhar parecia ser uma maneira de organizar seus pensamentos, mas, ao mesmo tempo, cada passo a levava de volta ao homem que, de alguma forma, havia se tornado uma constante em sua mente. Depois de andar por um tempo, Clara se viu em um pequeno riacho que descia suavemente por entre as pedras cobertas de musgo. A água era cristalina, refletindo o céu acima, e ela decidiu sentar-se em uma rocha próxima. O silêncio ao seu redor era quase meditativo, mas foi interrompido pelo som de passos. Clara virou-se rapidamente, seu coração acelerando quando viu Gabriel parado na margem oposta, observando-a. Você tem o hábito de vagar sozinha, não é? Disse ele, cruzando os braços. Havia um sorriso suave em seus lábios, mas seus olhos brilhavam com algo mais. Clara sentiu o rosto corar, mas respondeu com a mesma leveza. E você tem o hábito de aparecer nos lugares mais inesperados. Gabriel riu, e o som fez com que Clara se sentisse aquecida, apesar do frio da manhã. Ele caminhou ao longo da margem do riacho até encontrar uma passagem onde pudesse atravessar para o lado dela. Quando ele chegou, Clara tentou ignorar o efeito que sua proximidade tinha sobre ela, mas era impossível. Ele estava tão perto agora, e a intensidade de seu olhar era suficiente para fazer seu coração disparar. A floresta é meu lar. Eu sei exatamente onde estar, quando estar, disse ele, sua voz carregada de uma confiança natural. E você decidiu que deveria estar aqui, comigo? Perguntou Clara, sua voz tremendo levemente. Gabriel inclinou a cabeça, como se considerasse sua resposta. Talvez. Você tem algo especial, Clara. Algo que me faz querer e cuidar de você. As palavras dele a deixaram sem fôlego. Havia algo na maneira como ele as disse, algo que soava como uma promessa. Mas, antes que ela pudesse responder, Gabriel sentou-se ao lado dela na rocha, seus olhos voltados para o riacho. Por que você realmente veio para cá? Perguntou ele, finalmente. E não me diga que foi só para escapar da cidade. Há algo mais. Clara hesitou. Parte dela queria se abrir, contar tudo sobre como se sentia presa na vida que havia deixado para trás. Mas outra parte temia que, ao fazer isso, ela revelasse mais do que estava pronta para admitir, até para si mesma. Acho que estou tentando descobrir quem eu sou, longe de tudo e de todos, disse ela, finalmente, sua voz baixa. Gabriel olhou para ela, e havia algo em seus olhos que parecia entender perfeitamente. E está conseguindo? Perguntou ele. Clara não respondeu de imediato. Em vez disso, ela olhou para a água, observando como as correntes suaves moviam as folhas e os pequenos gravetos.
Acho que sim. Mas também acho que há coisas que só consigo descobrir estando aqui e com você. As palavras saíram antes que ela pudesse se impedir, e ela imediatamente desejou poder puxá-las de volta. Mas Gabriel não pareceu surpreso. Ele simplesmente a observou por um momento, como se estivesse tentando decidir o que dizer. Talvez seja porque você está começando a ver o que realmente importa, disse ele, sua voz tão suave quanto a brisa ao redor deles. Depois de algum tempo, eles voltaram para a cabana. Gabriel insistiu em ajudá-la a cortar mais lenha para a lareira, embora Clara tivesse certeza de que era apenas uma desculpa para ficar mais tempo com ela. Ela observou enquanto ele trabalhava, os músculos de seu braço se contraindo a cada golpe do machado. Havia algo quase hipnotizante em sua força, e Clara se pegou admirando-o mais do que deveria. Quando ele terminou, eles se sentaram na varanda da cabana, compartilhando um jarro de limonada que Clara havia preparado. O sol estava alto no céu agora, e a floresta ao redor parecia viva com os sons do dia. Clara sentiu-se mais em paz do que havia se sentido em muito tempo, mas havia uma tensão subjacente entre ela e Gabriel que parecia crescer a cada momento. Você tem uma maneira de tornar tudo mais simples, disse Clara, finalmente, quebrando o silêncio. Gabriel olhou para ela, seu sorriso suave contrastando com a intensidade de seus olhos. E você tem uma maneira de complicar tudo para mim, respondeu ele, sua voz carregada de algo que Clara não conseguiu identificar. Ela sentiu o coração acelerar novamente, mas antes que pudesse responder, Gabriel se levantou. Eu devo ir. Mas estarei por perto, se precisar de mim. Clara observou enquanto ele desaparecia na floresta, seu coração pesado com uma mistura de emoções que ela não sabia como processar. Havia algo em Gabriel que a fazia se sentir viva de uma maneira que nunca experimentara antes, mas também havia algo nele que a assustava. Ele era intenso, bruto, mas também protetor e gentil de uma maneira que fazia Clara querer conhecê-lo mais profundamente. Enquanto a noite caía, Clara se deitou na cama, mas o sono não vinha. Ela não conseguia parar de pensar em Gabriel, na maneira como ele fazia com que ela se sentisse como se fosse a única pessoa no mundo que importava. E, enquanto ela finalmente adormecia, Clara sabia que estava se apaixonando por ele, mesmo que isso significasse se perder completamente. A manhã seguinte trouxe uma névoa espessa que se instalou entre as árvores da floresta, criando um cenário quase irreal. Clara despertou com a luz suave que entrava pela janela da cabana. Seus pensamentos imediatamente se voltaram para Gabriel. Cada vez que pensava nele, sentia um calor interno, uma mistura de curiosidade, fascinação e algo mais profundo, algo que ela começava a reconhecer como desejo. Ela decidiu passar o dia explorando a floresta novamente, esperando, talvez, encontrá-lo como antes. Mas, enquanto caminhava pelas trilhas, percebeu que havia algo diferente em seu próprio comportamento. Ela estava se tornando mais ousada, mais consciente de seus sentimentos e da conexão que sentia com Gabriel. Ele era mais do que apenas um lenhador que a ajudara. Ele havia despertado algo nela que não podia mais ser ignorado. No entanto, ele não apareceu. A ausência dele tornou o dia mais longo, e Clara se pegou vagando sem rumo, seu coração pesado com a saudade que ela não esperava sentir. Quando voltou à cabana no final da tarde, encontrou uma pequena pilha de lenha perfeitamente cortada ao lado da porta. Era a maneira de Gabriel dizer que ele ainda estava por perto, mesmo que não estivesse presente. Clara pegou a lenha e a levou para dentro, sentindo um alívio inexplicável ao saber que ele ainda pensava nela. Mas sua mente estava inquieta. Ela sabia que precisava vê-lo, falar com ele, entender o que estava acontecendo entre eles. Decidida, ela preparou um jantar simples e esperou. A noite caiu, e o silêncio da floresta parecia mais opressor do que nunca. Por fim, houve uma batida suave na porta. Clara correu para abri-la, seu coração disparado. Gabriel estava lá, seu rosto iluminado pela luz da lareira. Espero que não seja um mau momento, disse ele, com um sorriso tímido. Nunca seria um mau momento, respondeu Clara, sem pensar. Ela o convidou a entrar, e ele aceitou, removendo o casaco pesado antes de sentar-se perto da lareira. Clara serviu o jantar, e os dois comeram em um silêncio confortável, embora houvesse uma tensão subjacente no ar,
como se ambos estivessem esperando que o outro falasse primeiro. Depois de um tempo, Gabriel quebrou o silêncio. Clara, você sabe que eu não sou o tipo de homem que as pessoas normalmente esperam. Eu sou simples. A floresta é meu lar, e eu não sei nada sobre a vida na cidade ou o mundo que você conhece. Clara olhou para ele, seus olhos brilhando com determinação. Eu não quero que você seja diferente, Gabriel. Eu gosto de você exatamente como você é. As palavras dela o surpreenderam, e ele ficou em silêncio por um momento, como se estivesse processando o que ela havia dito. Você não entende o que está dizendo, Clara. Eu sou um homem bruto, com uma vida que não combina com a sua. Talvez seja isso que eu preciso, respondeu ela, sua voz baixa, mas firme. Algo real, algo que não seja moldado pelas expectativas dos outros. Gabriel a observou, e ela pôde ver a luta interna em seus olhos. Ele queria acreditar nela, queria aceitar o que ela estava oferecendo, mas havia algo que o segurava. Clara, e começou ele, mas parou, como se não conseguisse encontrar as palavras. Ela não esperou que ele terminasse. Em vez disso, ela se aproximou, sua coragem superando sua hesitação. Quando ela colocou a mão sobre a dele, Gabriel olhou para baixo, surpreso com o gesto. E então, lentamente, ele segurou a mão dela, como se estivesse testando os limites do que era permitido. Eu não sei o que está acontecendo entre nós, Gabriel, disse Clara, sua voz quase um sussurro. Mas sei que não quero que isso pare. Gabriel levantou o olhar para encontrar o dela, e o que ela viu em seus olhos a fez perder o fôlego. Havia desejo, mas também algo mais profundo, algo que ela sabia que ele estava tentando esconder. Eu também não quero que pare, admitiu ele, finalmente. A noite continuou, e o ar ao redor deles parecia carregado de eletricidade. Quando Gabriel se levantou para adicionar mais lenha à lareira, Clara não pôde deixar de notar a força em seus movimentos, a maneira como cada gesto parecia refletir sua personalidade intensa e controlada. Ele era como a própria floresta, selvagem, mas cheio de vida e propósito. Quando ele se virou para olhar para ela, Clara sentiu o calor subir em seu rosto. Ela sabia que estava se apaixonando por ele, mas também sabia que o que sentia era mais do que amor. Era desejo, uma necessidade de estar perto dele, de conhecê-lo de todas as maneiras possíveis. Gabriel caminhou até ela, sua presença dominando a sala. Ele se ajoelhou na frente dela, pegando suas mãos nas dele. Clara, eu quero você. Mas eu preciso saber se é isso que você quer também. Ela olhou para ele, seu coração batendo tão forte que ela achava que ele podia ouvir. Quero, respondeu ela, sua voz firme apesar da timidez. Gabriel sorriu, mas não disse mais nada. Em vez disso, ele inclinou-se e a beijou. Foi um beijo suave no início, mas rapidamente se transformou em algo mais intenso, como se toda a paixão que eles haviam reprimido finalmente tivesse encontrado uma saída. Clara sentiu como se o mundo ao seu redor tivesse desaparecido, deixando apenas ela e Gabriel, como se nada mais importasse. E, pela primeira vez em sua vida, ela se sentiu completamente viva. Quando o beijo finalmente terminou, Gabriel a segurou perto, como se estivesse com medo de deixá-la ir. Clara sabia que a noite ainda não havia acabado, mas, por enquanto, estava satisfeita em apenas estar em seus braços, sentindo o calor de seu corpo e ouvindo o som de sua respiração. Ela sabia que havia muito mais por vir, mas, naquele momento, ela não se importava. Tudo o que importava era que ela estava com Gabriel, e nada poderia separá-los. O amanhecer chegou lentamente, tingindo o céu com tons suaves de laranja e rosa, mas o coração de Clara já estava acordado há horas. Os momentos da noite anterior, os toques e os sussurros, ainda dançavam em sua memória, como uma chama que recusava apagar. Gabriel estava ali, deitado ao seu lado, a respiração profunda e estável, trazendo uma sensação de segurança que Clara nunca tinha sentido antes. Quando ela se levantou da cama, cada movimento foi silencioso, como se temesse quebrar o feitiço que os envolvia. A cabana estava envolta em uma calma quase mágica, e Clara caminhou até a pequena cozinha para preparar algo para eles. Enquanto esperava a água ferver para o café, olhou pela janela para a floresta que parecia vibrar com uma nova energia.
A natureza, ao mesmo tempo imponente e acolhedora, espelhava o que Clara sentia dentro de si, força e vulnerabilidade coexistindo. Logo, Gabriel apareceu, a camisa parcialmente aberta, revelando seu físico esculpido e os pequenos arranhões que ela sabia que tinham sido causados por suas próprias unhas durante a intensidade da noite. Ele a observou em silêncio por um momento antes de falar, a voz ainda rouca pelo sono. Bom dia. Sua voz era suave, mas carregava um peso que Clara reconhecia como algo mais do que apenas as palavras. Era a conexão entre eles, crescendo, se solidificando. Ela sorriu para ele, sentindo suas bochechas corarem levemente. Bom dia. Dormiu bem? Gabriel caminhou até ela, parando ao seu lado, seus olhos capturando os dela com uma intensidade que a fez esquecer como respirar por um momento. Melhor do que jamais dormi, respondeu ele, sua sinceridade tão clara quanto o céu lá fora. Depois do café, Gabriel sugeriu que eles saíssem para explorar uma parte da floresta que Clara ainda não tinha visto. A ideia de passar mais tempo com ele, de continuar construindo o que estavam compartilhando, fez com que Clara aceitasse sem hesitação. Eles caminharam lado a lado, o silêncio entre eles confortável, quebrado apenas pelos sons da floresta. Enquanto caminhavam, Gabriel apontava plantas e árvores, compartilhando pequenas histórias e ensinamentos que mostravam seu conhecimento e amor pela natureza. Clara ouvia com atenção, fascinada pela maneira como ele via o mundo, como ele encontrava beleza e propósito em coisas que ela antes considerava comuns. Quando chegaram a um pequeno lago escondido entre as árvores, Clara ficou encantada. A água era cristalina, refletindo o céu e as árvores ao redor, e havia um silêncio ali que parecia sagrado. Este é meu lugar favorito, disse Gabriel, sua voz quase um sussurro. Sempre venho aqui quando preciso de paz. Clara olhou para ele, sentindo-se honrada por ele compartilhar algo tão pessoal. É lindo, Gabriel. Obrigada por me trazer aqui. Ele sorriu, e o calor daquele sorriso a fez sentir que estava exatamente onde deveria estar. Eles se sentaram na beira do lago, seus ombros se tocando levemente. Gabriel pegou uma pequena pedra e a jogou na água, criando ondas suaves que se espalharam pela superfície. Clara, eu preciso te dizer algo, começou ele, sua voz séria. Ela se virou para ele, percebendo a tensão em seu rosto. O que foi? E nunca me senti assim antes. Com ninguém. Ele fez uma pausa, como se estivesse escolhendo cuidadosamente suas palavras. Você trouxe algo para minha vida que eu não sabia que estava faltando. As palavras dele a tocaram profundamente, e ela colocou a mão sobre a dele, querendo que ele soubesse que ela sentia o mesmo. Gabriel, eu também nunca me senti assim. Com você, eu sinto que posso ser eu mesma, sem medo, sem máscaras. Ele a olhou, seus olhos brilhando com emoção, e antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa, ele a puxou para um beijo. Foi diferente dos outros, mais profundo, mais cheio de promessas não ditas. Clara sentiu como se o tempo tivesse parado, como se o mundo inteiro tivesse desaparecido, deixando apenas os dois. Enquanto o dia continuava, eles passaram horas no lago, conversando sobre suas vidas, seus sonhos, seus medos. Gabriel contou a Clara sobre sua infância difícil, sobre como ele encontrou paz na floresta e como nunca tinha imaginado que alguém como ela pudesse entrar em sua vida. Clara compartilhou suas próprias histórias, sobre como sempre se sentiu deslocada na cidade, sobre como nunca tinha encontrado alguém que realmente a entendesse. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu com cores vibrantes, Gabriel pegou a mão de Clara e a puxou para mais perto. Eu quero que você saiba que não importa o que aconteça, eu estarei aqui para você, sempre. As palavras dele fizeram com que os olhos de Clara se enchessem de lágrimas, mas ela sorriu, sentindo uma felicidade que era quase avassaladora. Eu acredito em você, Gabriel. E eu quero estar aqui para você também. Enquanto a noite caía, eles voltaram para a cabana, a conexão entre eles mais forte do que nunca. Clara sabia que o que estava compartilhando com Gabriel era especial, único. E, embora ainda houvesse incertezas no futuro, ela estava pronta para enfrentá-las, desde que fosse ao lado dele. A manhã chegou como um sussurro suave, trazendo consigo uma leve neblina que abraçava a floresta.
Clara abriu os olhos, sentindo o calor do corpo de Gabriel ao seu lado. A noite passada ainda estava fresca em sua memória, os sorrisos, os toques, os momentos que pareciam transcender tudo o que ela já havia conhecido. Pela primeira vez, ela sentiu que pertencia a algum lugar, que estava completa. Mas havia algo mais, uma inquietação sutil que ela não conseguia ignorar. Gabriel estava acordado, observando-a com uma expressão suave. Seus olhos, normalmente intensos, estavam calmos, como o lago que ele havia lhe mostrado dias antes. Bom dia, Clara, disse ele, sua voz carregada de ternura. Ela sorriu, sentindo as bochechas esquentarem sob o olhar dele. Bom dia. Gabriel tocou o rosto dela suavemente, traçando os contornos de sua mandíbula com o polegar. Você está bem? Perguntou ele, a preocupação evidente em sua voz. Clara sentiu, mas havia algo em seu coração que a fez hesitar. Ela sabia que o tempo que passava na cabana estava chegando ao fim. Em breve, ela teria que voltar para a cidade, para sua vida normal. Mas a ideia de deixar Gabriel, de se separar dele, era quase insuportável. Eu só estava pensando, e começou ela, mas parou, incapaz de encontrar as palavras certas. Gabriel inclinou a cabeça, esperando pacientemente. Sobre como será quando eu tiver que ir embora, finalmente admitiu, sua voz baixa. O sorriso de Gabriel desapareceu, substituído por uma expressão séria. Ele se sentou, os lençóis caindo de seus ombros, revelando a força de seu físico. Clara, eu sabia que este dia chegaria. Mas isso não significa que estou pronto para isso. Ela sentiu um nó se formar em sua garganta. As palavras dele refletiam exatamente o que ela sentia. Eu também não estou pronta, Gabriel. Mas, e se isso não precisar ser um adeus? Ele olhou para ela, a esperança piscando em seus olhos. O que você quer dizer? Clara respirou fundo, reunindo coragem. Quero dizer que podemos tentar, Gabriel. Podemos fazer isso funcionar, mesmo que seja difícil. Eu não quero perder você. As palavras dela o atingiram profundamente, e ele segurou as mãos dela, seus dedos entrelaçando-se. Clara, eu nunca quis nada mais na minha vida do que você. Mas quero ter certeza de que é isso que você quer, de que está pronta para enfrentar os desafios que isso pode trazer. Ela olhou para ele, seus olhos brilhando com determinação. Estou pronta, Gabriel. Desde que seja com você. Mais tarde, naquele dia, Gabriel levou Clara para uma parte da floresta que ela ainda não tinha explorado. Ele disse que era um lugar especial, um lugar onde ele ia quando precisava de clareza. Quando chegaram, Clara ficou sem palavras. Era uma clareira cercada por árvores altas, com flores selvagens cobrindo o chão e um pequeno riacho correndo pelo meio. Este é o meu lugar favorito na floresta, disse Gabriel, sua voz carregada de emoção. Quero compartilhá-lo com você, porque você se tornou parte de mim, Clara. Ela sorriu, sentindo lágrimas se formarem em seus olhos. É lindo, Gabriel. Obrigada por me trazer aqui. Eles se sentaram juntos na grama macia, observando o riacho enquanto conversavam sobre seus sonhos, seus medos e o futuro. Gabriel falou sobre como sempre sentiu que estava destinado a estar sozinho, até que conheceu Clara. E Clara confessou que nunca imaginou encontrar alguém como ele, alguém que a fizesse se sentir tão viva. Conforme o sol começava a se pôr, Gabriel se levantou e puxou Clara para ficar de pé ao seu lado. Clara, eu tenho algo que quero te perguntar. Ela olhou para ele, surpresa. O que é? Ele segurou as mãos dela, seu olhar fixo no dela. Você me ensinou que eu não preciso enfrentar o mundo sozinho. Você trouxe luz para minha vida de uma maneira que eu nunca achei possível. E eu quero passar o resto da minha vida ao seu lado. Clara, você quer ficar comigo? Aqui, na floresta, ou em qualquer lugar que escolhermos chamar de lar? As palavras dele a deixaram sem fôlego, e ela sentiu as lágrimas escorrerem por seu rosto. Ela sabia que não havia outra resposta possível. Sim, Gabriel. Eu quero ficar com você. Ele sorriu, e o brilho em seus olhos era mais intenso do que o sol que se punha atrás dele.
Ele a puxou para um abraço apertado, segurando-a como se nunca quisesse deixá-la ir. Os dias seguintes foram preenchidos com planos para o futuro. Gabriel prometeu que ajudaria Clara a construir uma vida que fosse verdadeiramente dela, longe das pressões da cidade. E Clara prometeu que faria o mesmo por ele, que juntos encontrariam um equilíbrio entre seus dois mundos. Na última noite na cabana, enquanto estavam sentados na varanda observando as estrelas, Gabriel segurou Clara em seus braços e sussurrou: "Este é apenas o começo, Clara. Não importa o que aconteça, eu estarei ao seu lado." Ela sorriu, sentindo uma paz que nunca tinha conhecido antes. "Eu sei, Gabriel. E eu também estarei ao seu lado." E assim, entre as árvores da floresta e sob o céu estrelado, eles começaram a escrever o próximo capítulo de sua história juntos. Uma história que seria tão selvagem e bonita quanto a própria natureza que os havia unido.